A minha experiência consumindo obras na internet funciona mais ou menos assim. Eu maratono o anime ou a série muito rápido, que nem um maníaco, e depois eu passo semanas consumindo conteúdo sobre aquela obra, seja lendo discussões no Twitter ou assistindo vídeos ensaio no YouTube. E recorrentemente acontece a mesma coisa. Eu descubro que uma parte considerável do fandom dessa obra, às vezes até a maior parte do fandom, absolutamente odeia, despreza e abomina alguma personagem específica daquela obra que eu sempre achei que era só uma pessoa normal. E isso é sempre um choque pra mim. É sempre muito estranho descobrir que muita gente, em especial muita gente que fala inglês, sente muita raiva de personagens que eu nem sabia que tinham motivos pra ser desgostadas. Por exemplo, você sabia que tem muita gente que não gosta da Mabel? Sim, a Mabel de Gravity Falls, uma criança em um desenho pra criança. Eu assisti Gravity Falls, eu acho que já vai fazer uns 5 anos, e eu desenvolvi muitas opiniões sobre esse desenho, mas eu garanto que nenhuma delas foi: nossa, como eu detesto a Mabel, que personagem egoísta e imatura, como essa criança ousa agir como uma criança. Então descobrir que aparentemente não gostar da Mabel é uma opinião até que popular foi uma surpresa genuína pra mim, de verdade. Só não foi pior do que quando eu descobri que tem muita gente que não gosta da Pam. Sim, a Pam de The Office. Eu sempre achei ela uma personagem no mínimo interessante, e ela só vai melhorando conforme a série passa, conforme ela vai virando uma pessoa mais brincalhona e tudo mais. Então eu também fiquei muito chocado descobrindo que tem muita gente que não gosta da Pam, falando que ela é uma pessoa ruim, que ela usou e manipulou o Jim. E de novo, eu achei isso muito estranho, cara. Ninguém se incomoda com o Michael constantemente assediando todas as mulheres do escritório, ninguém se incomoda com o Jim basicamente sendo um psicopata e fazendo bullying com um colega de trabalho que provavelmente é autista. Todas essas falhas desses personagens conseguem ser relevadas pelo público. Todo mundo ainda gosta do Jim e do Michael, e eu incluído. Porém, então, o que tem de diferente na Pam? Por que essas pessoas não conseguem relevar as supostas falhas da Pam igual elas fazem com o Michael e o Jim? Ainda mais considerando que essas falhas da Pam são muito mais dramáticas e realistas. Claro, dá pra você argumentar que era um pouco paia ela deixar o Jim flertar com ela, mesmo ela já tendo um relacionamento, mas a série deixa muito claro que ela fazia isso porque o relacionamento dela era uma bosta, porque ela não era feliz, enquanto as bizarrices que o Jim e o Michael faziam nem tinham motivo, era só porque eles eram malucos mesmo, e tá tudo bem também. Mas então por que os erros da Pam, mesmo tendo motivos dramáticos e realistas, não são justificáveis pra essas pessoas, enquanto os crimes que os outros personagens cometem são muito mais facilmente perdoados ou relevados pelo fandom de The Office? O que explica essa diferença? E assim, das seguintes personagens que eu vou listar, o que você acha que elas têm em comum? Skyler White, de Breaking Bad, Capitã Marvel, de Capitã Marvel, Pam Beesly, de The Office, Korra, de A Lenda de Korra, Sakura, de Naruto, Rey Skywalker, de Star Wars, Mikasa, de Attack on Titan, Gabi, de Attack on Titan, e Skyler White, de Breaking Bad, só pra ter certeza que eu falei ela. Se você respondeu que o que elas têm em comum é o fato de que todas elas são mulheres, bom, sim, claro, óbvio. Mas como o título do vídeo fortemente sugere, o que elas têm em comum é o fato de que elas são personagens quase universalmente odiadas, apesar de que por motivos diferentes em alguns casos, mas o fato permanece. Elas são personagens constantemente criticadas e atacadas, sendo taxadas de irritantes, egoístas, burras, enfim. Seja por fãs casuais ou por fãs ávidos de suas respectivas obras, o fato é que todas elas recebem uma quantidade absurda de hate pelo público que as assiste. E vendo isso, eu comecei a me perguntar se isso era uma coincidência, que quase todos os personagens mais odiados da ficção são mulheres, independente da forma de mídia que você tá assistindo. Nas séries live action mais famosas, as personagens mais odiadas são mulheres. Em filmes de super-herói, as personagens mais odiadas são mulheres. Em animes e desenhos, as personagens mais odiadas com certeza são mulheres. Mas é claro, eu não tô querendo dizer que não existem personagens masculinos que são odiados, é óbvio que existe. Mas pra mim é muito clara a diferença de por que esses personagens são odiados quando eles são homens. Por exemplo, muita gente odeia o Joffrey de Game of Thrones, mas isso é óbvio, porque o Joffrey é um personagem que foi feito pra você odiar. Ele é feito pra ser detestável e irritante. Então essa reação do público é exatamente o que o autor tava querendo. Mas você acha que os roteiristas de The Office queriam que você odiasse a Pam? Muita gente odeia o Todd de Breaking Bad, mas novamente, ele é um vilão. Ele é um personagem que
que foi feito pra ser odiado, mas você acha que a Katara foi feita pra ser odiada? Então você consegue perceber como existe uma diferença? Se você abrir aí qualquer lista de personagens mais odiados da televisão, eu te garanto que a lista vai ter um monte de personagens homens que são assassinos, ditadores e terroristas, lado a lado com personagens mulheres que são literalmente só pessoas normais. Sei lá, talvez isso realmente seja só uma coincidência e eu tô tentando achar pelo em ovo, mas e se não? E se existe uma explicação pra isso? Um motivo lógico e objetivo pra justificar esse padrão? Então é isso que eu vou tentar responder. Eu vou tentar achar o motivo pelo qual você odeia mulheres. E eu espero que esteja muito claro que eu estou me referindo a você no geral, tipo, pra todo mundo. Eu não tô falando que você, Rogério, que faz judô às quartas-feiras, é um misógino de merda. E outra coisa, eu obviamente estou me referindo a mulheres fictícias, não a mulheres de verdade. A não ser que você odeie mulheres na vida real também, mas aí já não é problema meu, e sim das mulheres que tiverem a infelicidade de te encontrar por aí. Enfim, eu vou começar pelo exemplo mais claro e pela explicação mais explícita desse ódio quase irracional que personagens femininas recebem. Skyler White, pode entrar, querida. Eu decidi começar por ela porque eu realmente acredito que a Skyler é a personagem mais odiada de toda a ficção. O ódio que a galera sente por essa mulher é surreal, ao ponto de que a Anna Gunn, a atriz que a interpretou, chegou a receber ameaças de morte, sim, na vida real, por causa do tanto que os fãs abominavam essa personagem. Que coisa legal, né? E é claro, essa ocasião de ameaça de morte pode ser só uma exceção, uma minoria dos fãs. Mas sinceramente parece que não é. Em qualquer clipe de Breaking Bad no YouTube, em qualquer discussão de Breaking Bad no Twitter, no Reddit, eu te garanto que você sempre vai encontrar alguém falando o quão detestável a Skyler é, o quanto eles torciam pra que ela morresse e enfim. Então eu decidi colocar as coisas na balança, porque pelo que eu me lembro, o Walter é o vilão da série, mas eu já assisti tem algum tempo, então talvez seja bom eu dar uma relembrada. Então, spoilers de Breaking Bad, obviamente. O Walter envenenou uma criança, se aliou a neonazistas, deixou o Jesse ser levado como escravo pelos neonazistas, forçou o Jesse a matar o Gale, deixou a Jane morrer de propósito, matou o Mike, matou o Gus, foi diretamente responsável pela morte do Hank, enforcou a própria esposa, indiretamente fez um avião cair e, portanto, causou a morte de mais de centenas de pessoas e, é claro, viciou metade do multiverso em metanfetamina. E agora vamos ver os terríveis atos da Skyler para ver se o hate que ela recebe é merecido. A Skyler fumou enquanto estava grávida, claro, isso foi paia. Ela traiu o marido psicopata assassino dela, tá, ok, talvez isso seja paia também. E ela entregou o dinheiro do Walter pro Ted para evitar que ambos fossem pra cadeia. E também teve aquela outra vez... Não, é só isso mesmo. Bom, saindo do personagem agora, eu acho que já deu pra entender o meu ponto. Por mais que todas as ações da Skyler sejam completamente justificáveis, ou no mínimo compreensíveis, já que ela é uma mulher imperfeita sob uma quantidade absurda de estresse, considerando que ela é casada com um traficante de metanfetamina, que por acaso também é um assassino em série, as pessoas sempre parecem mais inclinadas a fazer uma ginástica mental absurda pra justificar as ações do Walter, enquanto a Skyler, não, ela é só uma vagabunda que não ama seus filhos e só atrapalha o seu marido, que é um terrorista internacional. Mas por que isso acontece? Nesse caso específico de Breaking Bad, uma razão bem clara para justificar a passagem de pano pro Walter e o ódio absurdo pra Skyler se deve a uma palavra chamada perspectiva. Nós acompanhamos todas as temporadas da série pela perspectiva do Walter, então logicamente é muito mais fácil nós simpatizarmos com ele, torcer pra ele. Então quando o Walter conta a 27ª mentira do dia pra Skyler, nós sabemos por que ele tá mentindo e por que ele quer esconder as coisas que ele esconde. Então quando a Skyler demonstra aquela atitudezinha de saco cheio, porque tá tão na cara que ele tá mentindo, é claro que você vai ficar irritado. Poxa vida, esse pobre homem só quer sustentar sua família e essa mulher fica enchendo o saco. Quando você tem todas as informações em mãos, fica bem mais fácil colocar as coisas em evidência e relativizar o peso delas. O Walter matou o Crazy Eight, mas foi pra se proteger. O Walter deixou a Jane morrer de propósito, mas foi pra proteger o Jesse, né? O Walter decidiu continuar a criar um império de drogas, mesmo já tendo bem mais do que o suficiente pra sustentar sua família, mas foi pra
Bom, aí fica difícil, né? O ponto é que a jornada do Walter está sempre em destaque, e por isso é bem mais fácil criar simpatia por ele. Mas no caso da Skyler, é bem mais fácil achar que os atos questionáveis dela acontecem só porque ela é uma pessoa ruim e irritante, já que você não tem a perspectiva dela em destaque. Mas parando pra pensar por 5 minutos, fica claro que absolutamente nada que a Skyler fez na série é absurdo. Nada que ela fez é fora do que alguém razoável faria, especialmente comparando com as coisas que o Walter fez. É completamente compreensível que uma mulher grávida, mãe de um adolescente com paralisia cerebral, ao descobrir que seu marido tem câncer terminal, ao descobrir que seu marido com câncer terminal é um traficante de drogas, ao descobrir que o seu marido com câncer terminal, traficante de drogas, é um assassino em série, ao ser constantemente manipulada, enganada, ameaçada e ao ser forçada a ingressar nesse mundo do crime, é óbvio que qualquer pessoa reagiria exatamente da forma que ela reagiu. É óbvio que qualquer pessoa não aguentaria mais um marido que constantemente mente na sua cara e, mata pessoas. É óbvio que qualquer pessoa se tornaria irritante nessa posição, já que ela está numa situação completamente catastrófica. Mas é óbvio, a história não é contada através da perspectiva dela, então é muito mais difícil sentir empatia pela Skyler. É muito mais fácil achar que ela só é irritante, especialmente quando você tem uma predisposição a não gostar de mulheres, digamos assim. Mas eu gostaria de deixar claro que eu não tô falando que você tem que virar um ativista em prol dos direitos da Skyler, até porque eu também acho ela muito irritante. Eu só queria deixar claro o quão fácil é ser manipulado por uma série de televisão quando a única perspectiva que você tem é a do Walter, por mais que ele seja um assassino. Mas agora, saindo de Breaking Bad, também é interessante notar a quantidade de exemplos semelhantes a isso que nós temos, como por exemplo a personagem Beck da série You. Essa também me pegou de surpresa, de verdade. Eu entrei em choque quando eu vi que muitas pessoas acham ela irritante porque, sei lá, ela demonstra relutância pra ficar com o protagonista. E tá, tudo bem, mas assim, o protagonista, o Joe, é literalmente um assassino em série. E eu acho que matar pessoas devia pesar um pouco mais na sua balança moral do que ser indecisa. Inclusive, é muito engraçado ver o ator do Joe em entrevistas, porque ele sempre faz questão de frisar que o Joe não é um herói, não é romântico e não é digno de admiração. Então, enquanto muita gente justifica e até mesmo romantiza os crimes e assassinatos que o Joe comete, o próprio ator que interpreta ele se sente na obrigação de falar: não, galera, não é assim, não é pra você aplaudir quando eu mato alguém, não é pra você passar pano pros meus crimes enquanto acha a Beck tóxica e irritante. De novo, a história é contada pela perspectiva do Joe, não da Beck. E de novo, é bem mais fácil simpatizar com as ações dele, porque você entende melhor de onde elas vieram. E o último exemplo que eu gostaria de dar, ainda nessa questão de perspectiva, é a Pam de The Office. Talvez essa tenha te surpreendido, porque eu mesmo, até fazer a pesquisa pra esse vídeo, não sabia que ela também é uma personagem odiada. Talvez isso ocorra com mais frequência lá nos Estados Unidos, que o pessoal é mais burro, mas realmente tem muita gente que acha que a Pam é uma pessoa horrível, que ela não merece o Jimmy, que ele devia ter ficado com a Karen. Mas por que as pessoas odeiam a Pam? Bom, porque ela flertava com o Jim enquanto estava noiva do Roy, porque ela fez uma declaração questionável pro Jim enquanto ele namorava outra mulher, e porque em alguns momentos da série ela demonstra egoísmo e hipocrisia. E ok, tudo bem, eu não consideraria nenhum desses comportamentos como ideais, mas por que não te irrita o fato de que o Jim também flertava com a Pam, uma mulher comprometida, ou que ele comprou uma casa nova pra eles morarem sem avisar pra ela, ou que o Michael constantemente assedia ela? Tudo isso me parece tão ruim quanto, ou bem pior, de tudo que a Pam faz, mas especificamente só a Pam irrita essas pessoas. Pra elas, só a Pam é uma pessoa ruim. E isso acontece de novo porque eu acho que todo mundo concorda que a maior parte da narrativa de The Office é dedicada à perspectiva do Jim, que junto com o Michael são os dois protagonistas. Então todas as ações questionáveis dos dois ou são propositalmente ridículas pra gerar humor, ou são muito mais compreensíveis, porque nós entendemos mais o lado do Jim, porque passamos mais tempo com o Jim. Enfim, eu acho que eu já dei exemplos suficientes. Um dos maiores motivos de personagens femininas serem tão odiadas é o fato de que na grande maioria dos casos, elas são personagens secundárias, menos importantes em suas histórias. Na maioria das vezes, elas estão narrativamente atreladas a um homem, o personagem principal da história, que recebe mais destaque e tempo de tela, fazendo com que seja possível que nós relativizemos o que eles fazem, por mais horríveis que sejam suas ações, enquanto as ações de suas respectivas mulheres parecem muito mais irracionais e inexplicáveis, porque a perspectiva delas é muito mais difícil de ser compreendida, já que ela muitas vezes não nos é mostrada. Porém, isso cria uma situação muito estranha e que me faz questionar como essas pessoas consomem histórias. Porque tá bom, eu não vou falar que você tá errado por achar tal personagem irritante
irritante, mas eu não consigo não achar isso uma forma meio contraditória de consumir arte. As pessoas parecem que se irritam muito quando essas personagens são falhas, quando elas cometem erros, quando elas estão erradas. Só que, assim, como você gostaria que essas personagens agissem? Você iria achar melhor se elas fossem perfeitas? Se todas tivessem a personalidade do Capitão América e nunca cometessem erros? Claro que não. Óbvio que você não iria preferir isso, até porque você mesmo gosta de inúmeros personagens masculinos que são quase sociopatas, que são muito mais falhos em comparação com essas mulheres. Dar falhas pros personagens, tornar eles imperfeitos, é o que torna eles realistas, é o que torna possível que eles amadureçam e se desenvolvam. Então eu nunca vou conseguir entender quem consome histórias desse jeito. Personagens falhos são melhores, são mais profundos e mais realistas, porque erros existem, imperfeições existem. Na verdade, isso é só o que existe. Ainda mais porque na maioria dos casos, isso pra não dizer em todos os casos, esses erros que as personagens cometem são retratados como erros dentro da própria história. E é isso que abre margem pra que essas mesmas personagens reconheçam esses erros e possam passar por aquilo que todo mundo ama, o desenvolvimento de personagem. Então você reclamar que a Pam é indecisa, imatura ou sei lá, é a mesma coisa de reclamar que um filme de terror te dá medo. O terror é feito pra te dar medo. Não faz sentido reclamar de algo que está no próprio conceito e na própria intenção daquela obra. Do mesmo jeito que essas falhas da Pam, que são retratadas como falhas, estão justamente no conceito e na intenção dessa personagem para que ela possa amadurecer e se desenvolver. Enfim, cara, eu acho muito estranho você odiar uma personagem porque ela não é perfeita, porque na maioria dos casos essa é literalmente a intenção do autor. E eu acho que faz muito mais sentido odiar um personagem quando ele foi feito para ser odiado, e não quando ele foi feito simplesmente para ser uma pessoa razoável, realista e comum. E tudo isso fica ainda mais estranho porque essas mesmas pessoas conseguem gostar de personagens homens falhos, mas quando uma mulher é falha, de repente ela só é irritante e egoísta, sei lá. Enfim, é um pouco estranho. E mais um ponto que eu acho relevante nessa questão de personagens femininas odiadas é o seguinte: na minha opinião, existe um grave problema que alguns roteiristas têm, especialmente roteiristas de blockbusters e tudo mais, quando eles estão escrevendo personagens femininas. E esse problema é que parece, algumas vezes, que eles ficam muito obcecados com o fato de que essas personagens precisam ser ícones, precisam ser moldes perfeitos para inspirar jovens garotas e derrotar o patriarcado. E às vezes isso acaba resultando na criação de personagens bem irrealistas e às vezes um pouco ridículas. Um bom exemplo disso é a Capitã Marvel, que apesar de ter chegado depois de todo mundo, de não ter nenhum carisma e dos seus filmes serem no máximo medíocres, a Marvel continua representando ela como uma pessoa completamente idealizada, talentosa em tudo que faz e mais poderosa do que todo mundo, mesmo com poucos motivos para que isso faça sentido de fato. Existe um nome para esse estereótipo em inglês que se chama Mary Sue, que é basicamente uma personagem, normalmente uma mulher, que é infinitamente talentosa e poderosa em tudo que faz e a sua única falha é amar demais. E existem infinitos exemplos de Mary Sue na cultura pop por aí, e normalmente as pessoas não gostam da maioria delas, mas dessa vez talvez com um pouco de razão. O ponto é, ao ficar tão obcecado em fazer a sua personagem ser um ícone, ser fodona, você acaba criando alguém que se distancia muito da realidade, alguém que não tem falhas, que é boa em tudo, que é mais poderosa que todo mundo e que protegem os frágeis homens. Hi, I'm Peter Parker. Hey, Peter Parker. Don't worry. She's got help. Velho, pelo amor de Deus, essa cena... Dá muito pra saber que essa cena foi escrita por um bando de homens que pensaram: nossa, as feministas vão adorar essa cena. E eu odeio ter que dizer isso, mas só ser mulher não te torna foda. Você se torna foda ao merecer, ao ter características admiráveis genuínas, e não fabricadas por pessoas que só querem criar ícones artificiais. Porque o que essas pessoas acabam criando são personagens genuinamente irritantes, e que você não consegue levar muito a sério, porque a história está o tempo todo te lembrando de que ela é uma mulher e é foda por causa disso. Ou também quando eles acham que o símbolo de uma mulher foda e dona de si é ficar fazendo careta e sendo mal educada com todo mundo. É meio triste ver tanto potencial pra criação de ícones femininos na cultura pop, o que já foi feito muitas vezes anteriormente, mas que em vários casos, especialmente nesses últimos anos, o que os grandes estúdios de Hollywood conseguem fabricar é algo exagerado e estigmatizado, que de um lado serve pra alimentar a narrativa dos nerdolas e dos incels,
feios, ao mesmo tempo em que falha na construção de personagens realmente admiráveis. Muitas vezes o que eles acabam criando são filmes medíocres e personagens chatas. Mas obviamente você já deve ter sacado que praticamente tudo que eu falei não é a explicação real de por que as pessoas, de modo geral, odeiam tanto algumas personagens femininas, ao ponto de comparar mulheres normais com homens que são essencialmente assassinos em massa. Seria completamente ingênuo negar que a causa maior e real para isso tudo é o machismo, certo? Apesar de todos os motivos que eu expliquei, eles são mais consequências dessa causa maior, que é a razão real de por que você odeia mulheres, sejam elas reais ou fictícias.